Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 229. 5 perguntas encaminhadas por vocês que a gente responde de uma forma rápida, tá? Numa linguagem simples, ok? Fique até o final do vídeo, são 5 respostas de 5 perguntas encaminhadas por vocês. Bom, a primeira pergunta é encaminhada pela Daiane, tá? Ela me pergunta se sobra de ração, né? Dos cachorro-gato, elas podem ser colocado, né, como adubo para as plantas, né? Uma coisa são plantas, outra coisa são pets, tá certo? São dois, digamos assim, seres vivos completamente diferentes, né? Tá? Então, no caso das rações, dos pets, né, elas têm uma concentração até muito elevada, né, de proteína, tá? Que essa proteína as plantas não vão conseguir absorver, tá? Então elas teriam que ser, na verdade, degradadas para que as plantas consigam absorver, tá? E se você coloca essas proteínas nas plantas, elas podem começar a fermentar e a fermentação pode acabar matando as suas plantas, tá? Então não é interessante não você colocar a ração animal, né, para as plantas, ok? Eu teria que fazer todo um processo, né, de compostagem, né, fermentação, para que essa ração possa ser aproveitada pelas plantas, tá certo? Obrigado pela pergunta, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos assim que funciona, ok? A segunda pergunta é encaminhada pelo Teixeira. Obrigado, Teixeira, né? A gente tenta passar aqui as coisas mais verídicas, né? E principalmente aquelas que a gente já testou, né? Muita coisa divulgando aí, eu fico em dúvida, né? Tá? Principalmente com relação a técnicas e aplicação de produtos em plantas, né? Eu fico de orelha em pé, né? Assim, até com pena de quem vai fazer isso, porque muitas vezes você pode acabar matando as suas plantas, tá? Bom, ele me pede, né, para que a gente faça um vídeo sobre a enxertia dos cactos, né? Bom, eu farei isso num vídeo na íntegra, né? Mas eu preciso desses materiais, tá? Então, o nosso orquidário ela está passando por uma reforma, tá? E perdemos muitas plantas, né? Principalmente por furtos e outras coisas, mas a gente está retomando todo esse trabalho e na medida da possibilidade a gente vai fazer isso, tá certo? Então, só peço para você um pouco de paciência, né? Para a gente fazer essa enxertia. Mas não é difícil, não, né? Tem outros colegas que fazem isso, mostram aqui, tá certo? Que você poderia assistir também, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta encaminhada pela Suzy, né? Ela me pergunta se a casca de arroz carbonizada, tá, pode ser utilizada como parte do substrato para cultivo de filodendro. Pode sim. Aliás, deve, né? Se você tem disponível a casca de arroz carbonizada, tá? Você deveria utilizar aí coisa de 10 até 20% da sua mistura com casca de arroz carbonizada, ok? Porque ela tem silício, tá? Ela vai deixar seu substrato mais poroso, diversos outros pontos positivos. Eu tenho vários vídeos que eu falo da casca de arroz carbonizada, eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, vai te ajudar bastante, ok? Obrigado pela pergunta e bom cultivo, viu? A quarta pergunta encaminhada pelo Rogério, né? Ele me pergunta qual seria um enxofre, né, barato em quantidade para aplicar nas plantas, né? Um enxofre bem disponível é o próprio gesso, tá? O gesso, na verdade, nada mais é do que sulfato de cálcio, ok? Agora, não é porque é barato, né, e disponível que você vai colocar isso em excesso. Isso pode dar um revertério e pode prejudicar suas plantas, ok? Então, eu tenho alguns vídeos que eu falo do gesso, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir seria interessante. O grande problema do gesso, ou seja, do excesso do gesso, né, tá? É que o enxofre dela, né, que está na forma de sulfato, ela pode, entre aspas, lavar, tá, os nutrientes, principalmente os micronutrientes que estejam no seu substrato no solo. Não dá para mim falar aqui, tá, na seção de perguntas e respostas, porque senão a gente ia estender muito esse vídeo, tá? Mas, se você puder assistir, tá, assista esses vídeos que eu falo do gesso, tá? Pode usar, mas use sempre com moderação, tá certo? Porque o gesso, né, você pode ter fontes de construções, né, e assim por diante, até de graça, né? Então, mas tem que tomar cuidado com relação a isso aí. A quinta pergunta, né, é encaminhada pela Fabiana, né? Ela me pergunta se eu conheço o Amapá, se eu conheço as plantas nativas de lá. Olha, Fabiana, eu não conheço o Amapá ainda, né? Vamos ver se a gente consegue um dia visitar o Amapá, né? Mas acredito que realmente deva ter muita coisa interessante e bonita aí, né? Vamos ver, né? No decorrer
do andamento, né, dos nossos trabalhos, se a gente consegue visitar a sua terra aí, tá? Bom, pessoal, 5 perguntas encaminhadas por vocês, que a gente respondeu aqui de uma forma simples, né, e rápida, né, por causa do tempo, né? Mas eu tenho vários vídeos, né, para fazer o complemento das respostas que eu dou aqui, tá certo? Eu tenho, se eu não me engano, mais de 12 playlists, né, que eu falo de substrato, de adubos, de pragas, né, de ambiente de cultivo e assim por diante, tá? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá? E ajuda o nosso canal aqui, ok? Se vocês puderem, dê o joinha, né? Clique no joinha, clique no compartilhar, que isso ajuda muito o nosso canal, ok? Obrigado, tá? Até o próximo vídeo.